Olá, meu irmão. Eu quero neste momento saudá-lo na gloriosa paz do Senhor. Quero aqui, antes de qualquer coisa, agradecer a você que tem aí nos acompanhado nessas postagens que nós temos feito, pregando aí a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a cada dia você possa mais e mais ter sede no teu coração, de aprender aí da palavra do Senhor. Meu objetivo, assim como já falei outrora aos amados, nada mais é do que pregar a palavra de Deus para os irmãos. E a Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra de Deus em todas as nações. Ide e pregai o Evangelho, assim falou o Senhor Jesus. Então eu quero neste momento agradecê-los do fundo do meu coração pela sua participação, pelo fato dos irmãos terem nos acompanhado aí com essas postagens, que a graça do Senhor venha a ser sobre a tua vida, que Deus possa abençoar não só você, mas toda a sua família, aqueles que estão em tua volta, e que a graça do Senhor nunca venha faltar, obviamente, sobre ti, meu irmão. Quero agradecer a todos, sem exceção, eu quero agradecê-lo no nome de Jesus. E eu quero aproveitar este momento, quero trazer aqui mais uma vez uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, irmãos. E o título dessa palavra de hoje é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Eu quero aproveitar aqui e ler a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 19. Eu quero estar aqui acompanhando essa leitura com os amados irmãos. Se você que está na tua casa neste momento tem uma Bíblia, é importante, meu irmão, que você leia a palavra do Senhor, que você não seja simplesmente uma pessoa que conhece ou que ouve falar do Senhor simplesmente porque alguém falou contigo, mas que você tenha a curiosidade de ler a palavra do Senhor, para que você não seja enganado, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos apareceria aí os falsos profetas, Infelizmente a gente tem aí vivenciado, dias que algo dessa natureza tem acontecido no meio do povo de Deus, Então, que nós tenhamos a cada dia alegria nos nossos corações de lermos assim a palavra do Senhor. Então, em Lucas 19, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Esta palavra, a passagem de Zaqueu, você que está aí do outro lado provavelmente já tenha ouvido falar de Zaqueu, talvez você já tenha até tido a oportunidade de assistir ou de ouvir uma pregação da parte de Deus sobre
a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos. Nós vemos na palavra do Senhor que Zaqueu, ele era um homem rico. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é a conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende de tal forma, e diante do arrependimento de Zaqueu, ele quer demonstrar de qualquer forma ao Senhor que ele havia se arrependido. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, porém diz a palavra que Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus está vindo. Jesus haveria de passar por um determinado lugar. E Zaqueu, sabendo que aonde Jesus estava, também estava ali uma multidão. Eu já falei para vocês aí anteriormente que às vezes a multidão ela nos atrapalha. E Zaqueu, pelo fato de ser pequeno, porque a curiosidade de Zaqueu era simplesmente conhecer ao Senhor Jesus, ver o Senhor Jesus. E pelo tamanho que ele tinha, ele não ia conseguir enxergar Jesus se ele não estivesse em um lugar de destaque. Então, quando ele fica sabendo que Jesus haveria de passar naquele lugar, ele vai mais adiante e Zaqueu, ele sobe em uma figueira para ver Jesus. Nós vemos que a partir deste momento gera aí no coração deste homem uma sede, mas é uma sede de ter uma nova vida, de ter uma nova trajetória, porque se Zaqueu até aqui ele vivia uma vida de pecado, se Zaqueu até aqui ele vivia uma vida dissoluta, ou seja, de qualquer forma, Zaqueu, a partir deste momento, ele se arrepende e resolve, de uma certa forma, se aproximar do mestre, para que o mestre o desse assim uma chance. Porque o que nós temos que entender, irmão, a Bíblia, ela diz bem assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se a sua alma estiver perdida? Então Zaqueu, se nós formos observar materialmente, Zaqueu era um homem de muitas posses, Zaqueu, ele era um homem que tinha aí uma certa riqueza, mas essa riqueza que Zaqueu tinha não era o suficiente para preencher algo que Zaqueu, ou seja, algo vazio que Zaqueu tinha no teu coração. E nós vemos que Zaqueu, ele resolve ir e sobe naquela figueira, irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos um homem tendo uma atitude assim como Zaqueu, acredito que você, assim como eu, deve saber, a figueira, ela é uma vegetação que tem espinhos, Ela é uma árvore que tem espinhos. Mas Zaqueu, ele não mediu esforço para se encontrar com o Senhor, para ver o Senhor. E a Bíblia diz que quando Zaqueu estava em cima daquela figueira, ali Jesus passou. Jesus estava passando, e até mesmo antes de Zaqueu falar ou esboçar qualquer coisa em direção à pessoa de Jesus, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Isso é lindo demais, irmãos, porque quando nós vemos um homem pecador, um homem que estava numa vida de pecado, fazendo algo que desagradava o coração do Senhor, mas neste momento aqui o Senhor vira para ele e fala: Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa. Então, meu irmão, que nesta noite nós possamos entender que quando Zaqueu ele desceu daquela figueira, segundo a palavra do Senhor, Zaqueu foi na frente, mostrando para o Senhor o caminho da tua casa. Mas daí por diante, Zaqueu ele começa a ter atitudes, mas atitudes de um verdadeiro cristão,
Zaqueu, ele não tem atitude aqui de um religioso, mas Zaqueu, ele começa a ter atitude de um verdadeiro cristão. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor Jesus. No versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Ou seja, 4 vezes Zaqueu haveria de restituir aquele em que ele passou para trás, aquele em que ele acabou dando, de uma certa forma, um prejuízo financeiro. E quando Zaqueu ele tem essa atitude, irmãos, porque o que nós vemos é que muitas pessoas hoje, elas estão simplesmente apegadas naquilo que ela tem. Eu não sei o que Deus tem te dado, quais são as coisas que Deus tem colocado em tuas mãos. Talvez você tenha alcançado riquezas, material, que nem você mesmo imaginava um dia que você pudesse chegar nesse patamar social. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: não adianta você ter o bolso cheio de dinheiro, não adianta nós termos o bolso cheio de dinheiro. Tem pessoas que nós sabemos que tem muita grana, muito dinheiro, e que infelizmente neste momento está dentro de um hospital com uma doença incurável, com um problema que aos olhos humanos é insolucionável, e que todo o seu dinheiro não vai conseguir resolver o teu problema. Então, quantas pessoas que nos dias de hoje está fazendo do seu dinheiro o Deus para si? E nós vemos aqui que quando Zaqueu ele tem a oportunidade de demonstrar ao Senhor que ele realmente estava arrependido do que ele fizera, porque nós vemos aqui uma demonstração de arrependimento, ele vira para o Senhor e fala que quer restituir 4 vezes mais aquele que ele havia passado para trás. E ele até fala que ele haveria de dividir a metade dos seus bens, com os pobres, irmãos. E quando ele fala tudo isso, é o que diz a Bíblia, que é um coração contrito não resistirá o Senhor. E o Senhor, conhecendo o coração de Zaqueu, naquele momento, sabendo que Zaqueu havia se arrependido dos seus pecados, dos seus delitos, o Senhor vira para ele: olha, verdadeiramente hoje chegou a salvação para esta casa. Talvez você está aí, meu querido, neste momento, e você tem feito N coisas, e você tem entendido que essas coisas que você tem feito são algo que desagrada o coração do Senhor. É algo que tem entristecido o coração do Senhor e tem te trazido também um certo desconforto, tem te trazido também um certo descontentamento, porque às vezes nós fazemos algumas coisas erradas e nós, diante do nosso erro, nós somos incomodados de tal forma que às vezes nós ficamos até sem o chão aos nossos pés, de tão incomodados que nós ficamos. Mas, irmão, eu quero dizer para você nesta noite: existe uma saída, existe uma resposta. A saída é Cristo Jesus. Você já se arrependeu dos seus pecados? A Bíblia diz que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, eu não sei qual o caminho que você tem andado. Talvez você tenha andado por caminhos aí tortuosos. E talvez a acusação que tem chegado na tua mente, ela é tão gritante, ela é tão desconfortável para você, que você imagina que para você não tem mais saída. Zaqueu ele estava nessa situação por conta do que? Nós vemos na palavra do Senhor que quando Zaqueu ele resolve caminhar na frente, Jesus vai atrás juntamente com os seus discípulos. Ali agora alguns acusadores começam a falar que Jesus Cristo haveria de repousar na casa de um homem pecador.
Jesus Cristo haveria de repousar na casa de um homem que talvez seria, quem sabe, um observador da palavra do Senhor, mas não era um guardador da palavra de Deus. Então talvez você está nessa condição, neste momento, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo de você se arrepender, se voltar para o Senhor, porque Ele quer mudar a sua vida por completo. A Bíblia diz: vinde como estáis, oprimido, sobrecarregado. E a Bíblia diz também que se você chegar dessa forma, diante do Senhor, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te restituir, Ele vai te lapidar. E quando menos você imaginar, você estará dando fruto ao Senhor. Então se volta para o Senhor enquanto é tempo, porque é momento de nós nos prostrarmos na presença do Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados. Eu acho algo de interessante quando nós vemos na palavra do Senhor homens que tiveram uma vida tortuosa, uma vida de pecado, mas quando tiveram a oportunidade de se prostrar na presença de Jesus para se arrepender dos seus pecados, esses homens não se envergonharam, mas tiveram a coragem de pedir para que o Senhor viesse ter misericórdia da vida deles. Quando nós vemos, por exemplo, na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Paulo, ou Saulo, ele foi um sujeito que o objetivo dele, antes dele conhecer verdadeiramente quem era Cristo Jesus, o objetivo de Paulo nada mais era do que amedrontar a igreja cristã. O objetivo de Paulo era perseguir a igreja evangélica, a igreja cristã. No entanto, a palavra do Senhor também diz que quando Paulo ele pede uma carta, de recomendação, ele pegou ali aquela autorização para ir atrás dos cristãos, simplesmente com a finalidade de frustrar a expectativa dos cristãos, para que os cristãos não pregassem a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que Paulo, ele caiu ali daquele cavalo no qual ele estava montado, e ele ouviu uma voz em que o próprio Jesus falava: Paulo, Paulo, por que me persegues? E nós vemos algo de interessante, irmãos, que a partir daquele momento, quando Paulo ele tem aquele encontro marcante com o Senhor, a Bíblia diz que Paulo ficou cego por 3 dias. 3 dias Paulo ficou cego. Mas eu quero dizer para você, aquele que é escolhido do Senhor, aleluia, glórias a Deus, o Senhor, ele tem aí as suas estratégias, seus meios para alcançar aqueles que estão perdidos. Talvez você está perdido, meu irmão, talvez você está perdida, minha irmã, e você tem olhado para o teu lado direito, lado esquerdo, e você fala: olha, não tem mais jeito para mim. Mas eu quero dizer para você, há chance sim para você, porque o Senhor quer fazer uma nova história na tua vida. Ele quer escrever uma nova história na tua vida. E nós vemos na palavra do Senhor que quando Paulo, ele entrou na cidade, ele entrou cego. Paulo não enxergava. Porque eu quero entender que nesses dias que Paulo ficou cego, Paulo começou a refletir acerca, aleluia, do propósito de Jesus para com o povo aqui nesta terra. E a Bíblia diz que Ananias foi até Paulo, porque Deus havia ordenado que Ananias fosse até Paulo e pusesse lá a tua mão sobre Paulo, e Paulo fosse curado daquela cegueira. E a partir daquele momento que Paulo foi curado daquela cegueira, a Bíblia diz que Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele se encheu do Espírito. E de lá para cá, o objetivo de Paulo nada mais era, irmão, do que agradar ao Senhor com as suas atitudes. Agradar ao Senhor com os teus feitos. E quando nós vemos a vida de Paulo, quem era Paulo? Paulo era um homem muito sábio. Paulo foi um homem que foi instruído aos pés de um grande sábio da época, Gamaliel. Paulo, ele tinha uma posição social elevada. Paulo não era qualquer pessoa socialmente falando.
Mas a Bíblia diz que a partir daquele momento que ele tem um encontro com o Senhor, ele largou tudo. E a partir deste momento, Paulo começa a pregar o Evangelho do Senhor, porque no coração de Paulo chegou a verdadeira conversão. Por quê? Porque ele havia se arrependido. Então eu quero pedir para você nesta noite, meu amado, não perca tempo. É o momento de você se voltar para o Senhor e procurar ter uma nova vida. Talvez você que está aí neste momento, me ouvindo, me vendo, talvez você é um tipo de pessoa que quando chega o seu final de semana, os projetos que passam pela tua mente para que você execute é simplesmente para que você vá para as baladas, para que você vá para as noitadas e você bebe todas. Você gasta a sua saúde com aquilo que desagrada a Deus. Então eu quero dizer para você, reflita acerca desta palavra. Mais uma vez eu te digo, eu não estou pregando aqui a placa de igreja, eu estou pregando Jesus. Estou pregando a palavra do Senhor. Então se você está me ouvindo neste momento, eu quero te fazer um apelo, que neste momento você possa ajoelhar onde você estiver e se voltar para o Senhor, porque o Senhor, Ele perdoa os seus pecados. O inimigo, ele está falando que não há mais jeito para você. O inimigo, ele está colocando na tua mente que você está perdido, porque a Bíblia diz que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz também que o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e que nós a tenhamos em abundância. Então, meu irmão, se o Senhor tem te dado essa oportunidade, não perca, abraça a fé e simplesmente entenda que nós não vamos viver aqui para sempre. Chegará um momento que nós não estaremos mais aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele foi preparar um lugar. Foi preparar um lugar para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados, aqueles que resolveram se despojar, se despedir de todas as coisas e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, e que você possa ter fé, coragem, entendendo que ainda que o mundo te despreze, a Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe venham te abandonar, o Senhor jamais te abandonará. Então fique com esta palavra nesta noite, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, que a graça dele venha ser estendida não só sobre você, mas sobre os seus familiares, e que você possa refletir e entender que ainda é tempo de você voltar para o Senhor, no nome de Jesus. Eu quero orar, fazer uma breve oração pela tua vida. Se a tua fé estiver pequena, ou talvez você não tenha fé nenhuma, talvez você não acredita em nada, mas eu quero neste momento orar pela tua vida, pela vida da tua família, e para que a graça do Senhor venha ser sobre ti. Porque uma coisa eu te digo, eu não sou melhor que você, em nada. Aqueles que estão dentro de uma igreja neste momento não são melhores do que nós. A diferença de muitos é que muitos abraçaram uma fé. Então você pode abraçar essa fé e se arrepender enquanto é tempo, meu irmão. Amanhã pode ser muito tarde para você. Quero fazer uma oração neste momento. Se você sentir no teu coração, coloque tua mão neste momento sobre o teu coração e eu vou orar pela tua vida no nome de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso, eu quero exaltar o teu santo nome, glorificar a ti pela vida, Senhor, meu Pai, dessa pessoa que neste momento está, Senhor, do outro lado aí, Senhor, Pai amado, visualizando, assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. O Senhor é o Deus que conhece a todos, Pai. E a Tua palavra, ela entra, e quando ela não sai vazia, Senhor. A Tua palavra, ela entra e surte efeito, Senhor, no coração do ser humano. Pai, Tu sabes, Senhor, que nós, Senhor, como obreiros do Senhor, não temos poder algum, Senhor,
meu Pai amado, de trazer o convencimento à mente do ser humano. Mas Deus, a Tua palavra também nos diz, Senhor, meu Pai, que quem traz o convencimento ao homem, à mulher, Senhor, ao pecador, é o Espírito Santo, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é só o Senhor, Pai. E é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Senhor em prol desta pessoa, dê força para ela, dê determinação, Senhor. Meu Pai, que essa pessoa possa procurar, Senhor, um lugar que pregue a Tua palavra. Não importa, Senhor, qual lugar que essa pessoa esteja, Pai amado, aleluia, procurando, mas que seja um lugar que pregue o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, Pai, para que essa pessoa não venha a ser enganada, Senhor, pelos lobos, Senhor, que estão aí vestidos de ovelhas, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que ele possa, Senhor, que ela possa dar o primeiro passo, porque, Senhor, o primeiro passo somos nós que estamos, como diz na Tua palavra, que o Senhor está à porta e bate, Senhor. Se nós abrirmos essa porta, o Senhor entrará e ceará conosco. Que esta pessoa, neste momento, possa abrir o teu coração e se entregar por completo ao Senhor nesta noite, para a Tua honra, para a Tua glória, meu Deus, no nome de Jesus, é o que eu te peço, desde já, agradecido, crendo no milagre do Senhor. Amém e glórias a Deus.